André Veloso e Pedro Sá Guerra, RTP, Brasil. Ao domingo, como é habitual, viajamos até ao espaço numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. Esta semana vamos até um sistema planetário curioso que foi descoberto e analisado por cientistas do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Tentamos também descobrir se o número de planetas como a Terra não será muito maior do que o que se pensa. É verdade, vamos então ao mundo dos exoplanetas e vamos começar por localizar esta primeira história no tempo e no espaço. No espaço, vamos até à constelação do Lobo, até à estrela Nu 2, e agora no tempo, 2019, quando o espectrógrafo ARPS, que utilizou o chamado método das velocidades radiais, ou seja, tenta perceber a influência gravitacional entre os planetas e as suas estrelas hospedeiras, e então em 2019 esse instrumento do ESO descobriu 3 planetas a girar à volta desta estrela. Não é uma estrela qualquer. Olha, é uma estrela até um bocadinho semelhante ao Sol e que tem esta vantagem enorme para os astrónomos, que é visível a olho nu, esta estrela. Que coisa maravilhosa. E então, em 2019 foram descobertos 3 exoplanetas, mas a notícia deste ano, e lá está, como tu disseste muito bem, com a ajuda de investigadores do nosso Instituto de Astrofísica e de Ciências do Espaço, chegaram a uma conclusão muito gira sobre o último destes exoplanetas, o último quer dizer o mais distante, o chamado Nu 2 Lupi D. Os exoplanetas são nomeados desta maneira, ou seja, B, C, D, E, F, à medida que se vai afastando a sua órbita da estrela hospedeira. E então o que é que eles descobriram? Descobriram que, bom, nós já sabíamos que o B e o C, portanto os dois mais próximos, passavam à frente da estrela, como nós estamos aqui a ver. Passavam à frente e executavam aquilo que se chama um trânsito à frente da sua estrela. Isto faz com que haja um pequenino eclipse e, portanto, medir aquela variação do brilho que nos é dado pelo trânsito do planeta à volta da estrela é uma maneira também de nós descobrirmos exoplanetas. Mais do que descobrir, Cristiana, quando estes exoplanetas passam à frente da sua estrela, a luz da estrela, ao combinar com os elementos químicos da atmosfera, dão informações preciosas aos astrónomos, precisamente sobre a atmosfera desses exoplanetas. E combinando os diferentes métodos de descobrir exoplanetas, nós conseguimos ter as propriedades físicas dos planetas, nomeadamente a sua massa, a distância à que está da estrela e, portanto, o tempo que demora a girar à sua volta, o seu diâmetro. Tendo uma indicação da massa e do seu diâmetro, temos uma indicação da sua densidade. Tendo uma indicação da sua densidade, podemos especular sobre a sua constituição. Bom, eis a constituição destes 3 exoplanetas que giram à volta desta estrela. Aspecto então curioso é que agora, pela primeira vez, os astrónomos conseguiram verificar que este exoplaneta, o D, o mais distante, é o primeiro em que é descoberto a um período de revolução, ou seja, demora cerca de 100 dias a girar à volta da sua estrela, e é o primeiro que é detectado, visto a transitar à frente da sua estrela. Ou seja, nós antes não tínhamos propriamente indicações, verificações observacionais de exoplanetas que giram tão distante da sua estrela e que ao mesmo tempo passam à sua frente. Isto é um grande dia para a astronomia e para estes astrónomos em particular. Porquê? Porque agora nós conseguimos ver, tentar perceber qual é que será a atmosfera deste exoplaneta tão distante e à custa de quê? De passar precisamente à frente da sua estrela. Ainda por cima é uma estrela que é visível a olho nu, ou seja, é mais fácil para os nossos telescópios, os atuais e os futuros, de procederem então a observações mais detalhadas deste exoplaneta. Portanto, a grande novidade é que, pela primeira vez, temos a detecção de um exoplaneta tão distante da sua estrela a passar à sua frente e isso permite-nos dar mais informações. Outro tipo de informação curiosa é que esta distância da estrela, provavelmente estamos a falar até de uma atmosfera muito pristina deste exoplaneta e, portanto, será muito interessante, à custa deste exoplaneta, perceber o próprio nascimento e evolução das atmosferas dos exoplanetas. Referi também o seguinte: o primeiro exoplaneta, o B, é provavelmente um corpo rochoso, é um exoplaneta muito rochoso. Este D, à semelhança do C, estamos a falar provavelmente de planetas aquáticos. Não com água no estado líquido como nós conhecemos, mas sim a esta distância, provavelmente estamos a falar de gelo, provavelmente estamos a falar de vapor de água. Portanto, há também aqui uma diferenciação muito interessante em cada um destes exoplanetas. Outro estudo que também ficámos a conhecer esta semana diz-nos o seguinte: isto do método de trânsito tem muita piada, porque ver um planeta passar à frente de uma estrela dá muitas informações. É verdade, mas para isso é preciso que se perceba muito bem aquela chamada curva de luz.
deste exoplaneta. Ou seja, ver a quantidade de luz que cai à medida que o exoplaneta passa à frente da estrela. E agora este estudo diz o seguinte: pois, mas se porventura nós tivermos aquilo que se chamam os sistemas duplos de estrelas, os sistemas binários de estrelas, nós podemos não ver essa quebra da luz. Porquê? Porque essa sombra, digamos assim, esta quebra da luz, é compensada com a luz da segunda estrela. Ora, Cristiana, tendo em conta que quando nós olhamos para as estrelas lá em cima, nós não temos essa capacidade visual, mas mais de metade dessas estrelas são duplas. Ou seja, tem um companheiro à sua volta. E o que diz este estudo é o seguinte: bom, nós olhámos aqui para uma série de estrelas que nós pensávamos que eram estrelas isoladas, mas que afinal, novos estudos dizem que são duplas. E chegámos a uma conclusão muito interessante. É que com este método do trânsito, tudo o que sejam planetas com cerca de o dobro do diâmetro da Terra ou mais pequenos, o brilho deles é ofuscado, ou melhor, aquela curva de luz é ofuscada pela luz da segunda estrela. Isto quer dizer que com a tecnologia atual e sobretudo com este método, nós podemos não estar a contabilizar, a ver, digamos assim, que existem muitas mais terras ou muito mais planetas com pelo menos o dobro do diâmetro da Terra ou um bocadinho mais abaixo, porque a segunda estrela, o brilho da segunda estrela, tapa, no fundo, essa curva de luz deste trânsito à frente da estrela principal. E, portanto, isto diz-nos que, provavelmente, nós teremos muito mais planetas como a Terra, ou um bocadinho maiores que a Terra, do que aqueles que nós presentemente conseguimos contabilizar e detectar. Miguel, temos agora alguns dos mais recentes mistérios de Marte, o misterioso metano e a eventual existência de lagos subterrâneos, suspeitas levantadas pelas missões da NASA e da ESA e que agora têm mais alguns dados para análise. Olha, são duas daquelas novelas marcianas que eu acho que todas as pessoas gostam e estão apaixonadas. Mas ao primeiro do metano, e o metano leva-nos também a 2019, até mesmo anos antes, e temos aqui, sobretudo, Cristiano, o confronto entre dois instrumentos tecnologicamente extraordinários e superiores. Então, o que é que nós temos? Temos que o rover Curiosity já detectou várias vezes, em 2019 e também mais recentemente, metano através de um dos seus instrumentos, o chamado TLS, Tunable Laser Spectrometer. É um espectrómetro, ou seja, que compõe a luzes que lhe chega a luz e consegue, no fundo, identificar os elementos químicos daquilo que está na superfície marciana. E então detectou, de facto, traços de metano à superfície de Marte. Olha, para teres uma pequena ideia daquilo que nós estamos a falar, ele conseguiu detectar cerca de meia parte de metano por 1000 milhões. Isto quer dizer, Cristiana, repara bem na precisão deste espectrómetro, é uma pitada de sal diluída numa piscina olímpica. Portanto, imagina a capacidade tecnológica deste espectrómetro. E, portanto, detectou metano na sua superfície. Aqui entra depois um outro instrumento, o da ESA e do Orbiter, o TGO, o Trace Gas Orbiter da ESA, que é um orbiter que gira à volta de Marte e que também tem um instrumento, o espectrómetro NOMAD, que é absolutamente extraordinário do ponto de vista da sua precisão. Mas o NOMAD não detectou nenhum metano na atmosfera de Marte. E então o que é que nós temos aqui, Cristiana? Temos dois instrumentos notáveis, tecnologicamente incontestáveis, mas com detecções diferentes. Entra agora nesta história toda um cientista planetário, John Morrows, que diz o seguinte: provavelmente estão os dois certos. Provavelmente os dois têm razão naquilo que estão a detectar. Então o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: o instrumento do Curiosity que está na superfície opera sobretudo à noite. À noite, a atmosfera de Marte está mais calminha. Bom, o do TGO, o da ESA, precisa da luz solar, portanto opera de dia. E diz este cientista que à noite, de facto, nós temos medições de metano, porque de facto o metano é detectado pelo Curiosity, só que por um processo que nós não conseguimos ainda precisar, não conseguimos entender, quando nós olhamos para uma atmosfera mais turbulenta, quando olhamos para o dia e para a interação da luz solar com a atmosfera de Marte, aquele metano não chega à atmosfera de Marte. E, portanto, o que é que este cientista propôs à NASA? Foi, façam lá tentem detectar metano com o Curiosity, mas de dia. Porque se a minha teoria estiver certa, vocês de dia não vão conseguir detectar nada. E então foi isso que a NASA fez. Pediu ao Curiosity para operar de dia. E, de facto, não encontrou metano à superfície de Marte de dia.
Isto veio validar esta teoria de John Morris, que então diz que nós temos que perceber muito bem qual é que é aqui o mecanismo que está a fazer com que haja uma destruição de metano à medida que sobe na sua atmosfera durante o dia, porque nós ainda não percebemos muito bem. Miguel, para terminar, um cometa gigante, um pequeno ponto numa fotografia, um gigante mundo na realidade. Quem não tem cão caça com gato, autenticamente. Há um instrumento, um projeto chamado Dark Energy Survey, que tenta perceber o que é a energia escura no universo e que faz grandes fotografias de exposição do universo e que conseguiu captar uma série de asteroides e cometas no nosso próprio bairro planetário. E então descobriu agora aquele que poderá ser o mais maciço e o mais maior dos cometas, o cometa Bernardelli-Bernstein, que é 1000 vezes mais maciço do que os cometas que nós conhecemos. E olha, tem um diâmetro de aproximadamente entre 100 a 200 km de largura, 10 vezes maior do que o diâmetro do maior cometa que nós conhecíamos até agora. Não temos nenhum problema, ele não vem para aqui, para esta zona, não vai chocar com a Terra. O ponto mais próximo da sua órbita junto ao Sol acontecerá em 2031, quando passará mais ou menos ali por volta, pela zona de Saturno.